Hoje é dia de Vascão, hein? Demorou nada, né? Rapidinho aí, de sábado pra agora, tá uma loucura essa maratona aí. O Vasco encara o Ceará lá na Arena Castelão às 21h30 e você vai saber aqui agora tudo sobre o quarto jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Simbora! Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos de todo o Brasil e do mundo. Aqui é Benjamin Júnior, você está no canal Vascaíno Júnior e aqui é o nosso encontro marcado diário, né, para falar de Vasco, produzir conteúdo do nosso amado clube, tá certo? Hoje, às 21h30, tem Vasco e Ceará, então eu já peço aqui, né, no início do vídeo, para você deixar um like que não te custa nada e ajuda bastante o nosso trabalho aqui a ser recomendado para mais vascaínos. Mas se caso esteja chegando aqui pela primeira vez, né, te agradeço, seja muito bem-vindo. Clica aqui, ó, em inscrever-se, tá bom? Vem fazer parte também do nosso time aqui, ajudar a difundir o Vascão para geral, né, pro universo, tá bom? E se tu for brabo, compartilha, né? Você vai ter informação hoje de Ceará e Vasco para você acompanhar a partida muito, mas muito bem informado. Beleza, galera? Bom, o Vasco hoje vem para encarar o Ceará lá na Arena Castelão. O Vasco que chegou ontem, né? Ontem, no vídeo de ontem, já divulgou os relacionados, né? Já é sabido que Coutinho não viajou, Tietê também não viajou, Maurício Lemos ainda se recupera de uma fratura na Costela, também não jogou, inclusive já é dúvida para sábado, né, contra o Flamengo, ok, no seu lugar deve ir Lucas Freitas, né, que a gente vai trazer a escalação daqui a pouco, e o Vasco ele vem num período de afirmação, né, é uma incógnita, tem uma interrogação muito grande, né, no time do Vasco ainda. Tá, o Vasco, as vitórias que teve contra Santos, que não tá bem no campeonato. Ontem teve seu treinador demitido, né? O Santos que tem 2 derrotas para Vasco e para Fluminense, um empate na Vila Belmiro contra o Bahia, saiu fora. O Sport que fez 2 boas partidas contra São Paulo e Palmeiras. Mas a gente tem que entender que São Paulo não atravessa um bom momento, né? O técnico Zubeldia também está balançando no cargo e o Palmeiras, quando jogou com o Sport, colocou boa parte de seus reservas, mas o Sport mesmo assim competiu. E aí veio para o São Januário, o Vasco venceu o Sport foi prejudicado pela arbitragem. O Sport em alguns momentos teve um volume melhor do que o Vasco dentro do jogo, então o Vasco continua sendo uma interrogação. Não temos a certeza de que o Vasco vai agora, hoje, lá na Arena Castelão e vai fazer um bom jogo contra o Ceará, né? Talvez sim, pelos jogadores que tem, né? O Vasco hoje, o desfalque deve ser só o Coutinho, deve entrar o Payet, é uma alteração de jogo, né? Todo jogo sai Coutinho, entra Payet, então vamos ter ali mais ou menos o mesmo, preservado o esquema de jogo, e sai o Tietê e entra o Paulinho, que outrora era titular. Então, assim, eu acredito que perde, porque o Coutinho, principalmente, vem atravessando um bom momento. Perde-se com o Tietê também, porque o Paulinho não vem atravessando um bom momento. Mas o esquema de jogo é o mesmo, tá? O Vasco vai jogar da mesma forma que vem jogando, e essa é a parte positiva. Já o Ceará, ele estreou, né, empatando em 2-2 contra o Red Bull Bragantino, ou foi 1-1, né, eu não lembro, acho que foi 1-1, né, lá na Bia Bichedi, ok, um bom resultado, né, o Bragantino veio de vitória do Botafogo no mesmo estádio, depois venceu bem o Grêmio, né, por 2-0, e na última rodada, né, jogando em Caxias do Sul, que é dificílimo de jogar, né, poucos times vão lá em Caxias do Sul e vão tirar pontos do Juventude, começou na frente 1-0, mas no segunda etapa o time do Ceará morreu, se perdeu e tomou a virada do Juventude. Tá? Então, a gente também não sabe o que esperar do Ceará. Eu acho que o Vasco tem que entrar concentrado e tentar fazer um bom jogo. Tá? Do Ceará, né, tem a previsão de que Matheus Bahia retorne à lateral, né? Assim o William iria para o banco, né, ou voltaria para a zaga, tá? Nicolas ainda permanece fora, né, por 2-3 semanas. Bruno Tubarão e Bruno Henrique já também se recuperam no DM. Realmente, o Bruno Tubarão ele até jogou no Vasco, né, mas não sei se ele era titular lá. Mas o Mugni já está retornando, né, pelo menos para o banco, para ficar à disposição, está entre os relacionados, ok? Então tem esses problemas
probleminhas aí, né? Então vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui. Na tabela, ainda assim é um recorte muito pequeno, essa tabela vai mudar demais, são apenas 3 jogos, né? Não dá para você ter um resultado legal aí não. Talvez quando você sempre equiparar assim, ó, 2 jogos dentro, 2 jogos fora, para você ter um balanço. Por exemplo, o Vasco tem 6 pontos, mas foram 2 jogos em São Januário. Talvez depois desse jogo de hoje, a gente saiba mais ou menos onde é que o Vasco vai estar, tá? Mas isso ainda é muito precoce, tá? Mas o Flamengo e o Palmeiras lideram, né? Todos ali com 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. O Flamengo tem 1 gol a mais, né, que o Palmeiras, o que credencia ele a ser o primeiro, né? Já o Palmeiras sofreu 1 gol a menos. Então, o saldo é o mesmo, então é pelo número de gols que o Flamengo é líder. Juventude, como eu disse, né? Olha lá, 6 pontos também, tá à frente do Vasco, porque tomou menos gols, né? Tem um saldo 1 e o Vasco tem saldo 0. Fluminense também tem saldo 0, mas o Vasco fez 2 gols a mais, ok? Ali com 6 pontos. Aí depois, daí para baixo, Internacional, Fortaleza, o Ceará que a gente enfrenta hoje tem 4 pontos, né? 2 a menos que o Vasco, como eu disse, né? Mas o Ceará jogou 2 jogos fora, tá vendo? Então não dá para você falar que o Ceará tá abaixo da tabela do Vasco, não. Foram 2 jogos fora de casa, Red Bull e Juventude. Quando jogou dentro de casa, ganhou, assim como fez o Vasco, né? Então o Ceará, se você for pensar aí do jogo fora de casa que empatou com o Red Bull, ainda tá melhor que o Vasco, tá bom? E aí depois tem Corinthians, Botafogo, enfim. Lá embaixo, Mirassol, Santos, Vitória e Sport, tá bom? Todos com 1 ponto, tá ali na zona de rebaixamento, mas repito, meus amigos, não é decisivo, tá bom? A 4ª rodada inicia hoje, né? Apenas com Ceará e Vasco, às 21h30. Amanhã, uma quarta-feira recheadaça, né? Tem Botafogo e São Paulo, às 18h30. Depois tem Mirassol e Grêmio, Sport e Bragantino, Corinthians e Fluminense. Bom jogo para acompanhar às 19h30. Internacional e Palmeiras. Desculpa, esse aqui é melhor. A mesmo horário é melhor eu ver esse aqui. Depois tem Flamengo e Juventude no Maracanã. Esse aqui eu quero assistir, viu? Santos e Atlético Mineiro, viu? O Santos numa crise aí, né, inicial, né, não é desesperador, mas já perdeu seu treinador, então o Santos busca começar a pontuar, e pontuar na Vila Belmiro é fundamental para o Santos. Né, o Santos tem apenas 1 ponto, um revés amanhã, a crise pode estar estampada geral, tá bom? E o último jogo de amanhã, Vitória e Fortaleza, também um bom jogo. E aí, encerrando a rodada, né, na quinta-feira, Cruzeiro e Bahia. Né, também um aperto aí pro Cruzeiro, né? Bahia vem bem, apesar de ter empatado com o Mirassol, o Bahia vem muito bem aí, tá bom? Aonde assistir? O canais Premier e no Sport TV você vai acompanhar, tá bom? Mais ou menos o de praxe aí de todo o jogo. Olha as escalações aí, tá? O técnico Léo Condé deve mandar a campo Bruno Ferreira, Fabiano, Souza, Marlon e Éder. Se o Matheus Bahia voltar à lateral esquerda, o William volta para a zaga no lugar do Éder, tá bom? Mas por enquanto a gente vai manter essa aqui, Éder e o William fechando o quarteto defensivo. Machado, Lourenço, Dieguinho e Matheus, né, o quadrado ali, o losango de meio campo, Ailon, que meteu um belo gol contra o Juventude, e Pedro Raul, que é o artilheiro da equipe nesse campeonato, né? Sem lei do ex, pelo amor de Deus, né? Que o Pedro Raul passe despercebido hoje, que ele não venha com esse negócio não. No Vasco ele era ruim pra dedéu. Tá bom? E aí o Fábio Carilli, Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho. E aí nosso trio de meias, né? Benjamin Garré à direita, Nuno Moreira à esquerda, Paê centralizado e Verrete no comando de ataque, né? Uma boa escalação. Acho que tá certo, tem que preservar o Coutinho ali, o Coutinho não pode se machucar, tem que pegar a sequência aí, porque tá vindo muito bem aí durante o ano, tá bom? A arbitragem fica por conta desse jovem aí, ó, Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas, os auxiliares Guilherme Dias Camilo de Minas Gerais e Luiz Carlos de França Costa do Rio Grande do Norte, e no VAR Rodolfo Toski Marque, que ele não seja tosco. Tá bom?
senhor Rodolfo. Então é isso, gente. 21h30, temos encontro marcado, né? Eu venho num pós-jogo com fé em Deus, com a ótima notícia, né? Com fé em Deus, com uma vitória do Vasco, mas melhor do que a vitória, melhor do que a vitória nada, né? A vitória é bom. Falei, mas assim, tão bom quanto a vitória seria o Vasco desempenhar um bom futebol, um futebol competitivo, coeso, né? De marcação ajustada, de saídas rápidas, de transição rápida da defesa para o ataque, para que a gente vá para pro clássico sábado com alguma esperança, né? A gente tem jogado ultimamente com o nosso rival, assim, já sabendo a derrota vai ser normal, a derrota vai ser normal. E, de fato, o Flamengo tem uma equipe muito mais qualificada, um elenco muito mais poderoso do que o do Vasco. Mas a gente tem que ir, né, com esperança de que o Vasco possa ir no Maracanã jogando como homem e vá lá e arrancar uma vitória. Por que não? Mas isso é assunto para depois, né? Hoje o foco total é em 3 pontos contra o Ceará, fazer um bom jogo, marcação, concentração, para que a gente possa se consolidar nessa tabela, ficar ali brigando ali na parte de cima ali até quando a gente conseguir, né? A gente sabe que nós temos nossas limitações, mas para que a gente faça um campeonato tranquilo, que possibilite na frente, talvez você pensar em Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, é fundamental, né, esses 3 pontos aqui, tá? Então, primeiro, Campeonato Brasileiro, garantir-se no Campeonato Brasileiro, manter-se na Série A, né, e depois alçar voos maiores, para depois a gente pensar em Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Tá bom, galera? Gostou? Deixa teu like aí, se tu esqueceu, ó, se inscreve, é facinho. Clica aqui, ó, em inscrever-se, compartilha isso aí e a gente se encontra mais tarde. Tchau, tchau, galera, e ao Vasco todo. Tchau, tchau.